Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na Rádio MS, a Rádio da Notícia, a Rádio da Família e da Notícia. E agora você está o quê? Na hora da cidadania, às 14 horas do sábado, é sagradinho. Estamos aqui com você na hora da cidadania. E espero que você tenha passado bem a semana aí, espero que esteja transcorrido tudo legal, tudo conforme os seus planos aí. É claro que sempre 100% nunca tá, né? Não, 100% você pode colocar que não existe, sempre vai haver problemas. E os problemas existem para que a gente resolva, não é mesmo? Para a gente enfrentar, dar o nó nele, contornar ele, crescer com ele e enfrentar e passar à frente, não é isso? Muito bem, hoje essa semana, hoje no nosso programa aqui, nós vamos falar, vamos falar sobre o tema 1031, não tem como a gente não falar do tema 1031, mas eu vou trazer para vocês aqui 6 segredos que o INSS não quer que você saiba. Tem segredos lá. Tem segredos lá e o INSS não quer que você saiba esses segredos, tá certo? E eu vou conversar isso com você e ao final você vai e eu vou pedir que você não conte esse segredo para você. Eu vou contar só para você, tá? Não conte, ó, segredo não é para você ficar falando aí para todo mundo não, tá? Eu vou contar esse segredinho aqui porque você é o cara que me acompanha, é o cara que está aqui acompanhando a rádio, é o cara que nos segue, né? É o cara que, você é o cara aqui da nossa rádio aqui, você é o nosso foco, você é a razão da nossa existência, a razão do nosso trabalho, é a razão do programa, legal? Muito bem. E o tema, o informativo, o tema 10, o que é o tema 1031? Vamos conectar aqui, né? O tema 1031 é, está sendo julgado pelo STJ e o tema o objeto dele é o seguinte, é reconhecer a possibilidade da periculosidade, a possibilidade de reconhecer a periculosidade após 28 de abril de 95, reconhecendo a periculosidade como um fator para configurar a aposentadoria especial do vigilante, mesmo depois de abril de 95, com uso de arma de fogo ou não. Esse é o objeto do tema 1031 que está sendo julgado lá pelo Superior Tribunal de Justiça. Tá? Esse tema, ele começou o julgamento na quarta-feira, dia 23, e está com 4 votos a favor. São 7 votos e tem 4 votos a favor. Tá? Então o relator, ele colocou a exposição, colocou o ponto de vista dele, Napoleão, o ministro Napoleão, e teve mais 3 que seguiram os votos. Aí o que acontece? A ministra Suzete pediu vistas do processo, e aí o processo fica suspenso. E aí agora qual é o prazo que tem para continuar? Qual é o prazo que tem para terminar esse julgamento? O prazo no regimento do STJ é de 60 dias corrido, tá? Então já está correndo. Ela tem 60 dias para devolver o processo, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. Então, no total, seria 90. Mas, para prorrogar, precisa ter uma justificativa. E eu, sinceramente, não acredito que ela vá utilizar aí mais que 60 dias. Talvez ela não utilize nem os 60 dias. Primeiro porque a questão que ela pegou à vistas do processo, ela pegou porque ficou meio nebuloso ali como é que comprova a periculosidade. Então, ela não é contra o reconhecimento. Ela só quer esclarecer como é que vai ser comprovado. O Napoleão estava colocando que, desde que seja devidamente comprovado, né? Então, é reconhecido? É. Desde que seja devidamente comprovado pelo quê? Como é que comprova isso? Então você tem o LTCAT, o laudo técnico das condições de ambiente de trabalho, ou você tem o PPP. O PPP é baseado no LTCAT, ou qualquer outro meio de prova, ou qualquer outro meio semelhante, né, e que se equipare ao laudo técnico. E ele mesmo esclareceu que para você comprovar na justiça pode ser qualquer meio de prova, né? Pode ser qualquer meio de prova lícito, né, na justiça, mas é preciso ter uma orientação de como é que vai comprovar isso para o INSS, né? Então no INSS já está afirmado que tem que ter o LTCAT, tem que ter o PPP, né? Então ela vai orientar isso, vai descrever isso. E é ruim que ela pegou aí, pediu vista do processo, é ruim isso? Por um lado é ruim no sentido de que quem está com o processo suspenso está ansiado, está agoniado. Se você está me ouvindo aqui, o seu processo está na justiça, você deve estar assim agoniadíssimo, né?
Você deve estar ansioso, não está nem dormindo, né, com essa situação do tema 1031. Mas pense o seguinte, se teu processo fosse correr normal, para chegar lá no STJ, ele ia demorar pra caramba, ele ia demorar muito para chegar lá, porque eles iam julgar um processo por vez. Assim, o que acontece? Quando eles julgarem o tema 1031, o efeito vai ser repetitivo, ou seja, é como se o seu processo estivesse sendo julgado. Então, você já tem lá 4-0, praticamente está aprovado, não tem como voltar mais atrás. Eu não consigo imaginar que quem votou vai mudar o seu voto. Então, tá tranquilo. É só a questão da demora mesmo, dessa solenidade. Mas você tem que aguardar e eu sempre digo o seguinte: não espere o resultado do tema 1031 para você dar sequência naquilo que você tem que fazer. Você tem coisas para fazer, não é mesmo? Você tem coisas para fazer. Você está com o processo na justiça, o que tem que fazer? Você pode já ir vendo que quando for julgado o processo lá do tema 1031, que for publicado, porque ele vai ser julgado, depois ele vai levar mais uns 20 dias, um mês para ser publicado. E ele começa a valer a partir da publicação. Então, a partir da publicação, os juízes começam a dar sequência nos processos. Aonde eles pararam, eles dão a sequência. Então, você tem que conversar com o seu advogado para saber assim, onde é que está o teu processo. O teu processo está na primeira instância. Então, o que acontece? O INSS não se manifestou a respeito do processo ainda, não houve contra-razões. Então, o juiz vai mandar para ter contra-razões. Não é que o juiz já vai decidir ali sem ouvir o INSS e tal. Se já tiver para o juiz decidir, aí vai facilitar, porque o juiz já vai tomar a decisão. E o INSS não tem agora a possibilidade, não tem o argumento para fazer o recurso. Ele pode até tentar, mas vai ser muito rápido. Tá? Então, você já pode ir vendo e falar com o seu advogado para saber, cara, teu processo está onde? Está aguardando só a sentença? Qual é a fase do processo? Depois, outra coisa que você pode ver é quanto tempo vai demorar para você ser implantado, para você já calcular os valores atrasados. Porque daí quando vai para o processo, ele vai para a contadoria, vai fazer os cálculos, e aí você vai receber valores atrasados, quanto é que você vai pagar para o seu advogado e quanto é que vai sobrar para você. Porque com base nisso aí, você pode aí sim começar já a ler, você já pode começar a estudar o que você vai fazer com essa grana que está lá acumulado, que aí você vai pegar, vai sacar o FGTS, ou seja, o que você vai fazer, no que você vai investir, e é muito importante você entender que essa aí vai ser sua verba de guerra, vai ser aquela verba que você tem que usar ela muito sabiamente para você alavancar né, a sua profissão, para você alavancar o que você vai fazer. Você pode até pensar, de repente, está pensando numa transição de carreira, numa recolocação profissional, numa outra atividade, sair da área da vigilância. Tudo bem, mas planeje isso, não faça assim sem um planejamento. Não vá logo de cara já, sei lá o que, muita gente vai lá e compra um carro. O carro é um passivo, você tem que pensar em utilizar esse recurso de forma ativa. Então isso você já pode fazer. E se você não está com o processo na justiça, mas está com o processo lá no INSS, tem muita gente que está com o processo lá no INSS, ou seja, está com pedido de aposentadoria especial no INSS e está lá naquela fila de 1.600.000 pedidos, dos quais desse 1.600.000 pedidos, 800 está esperando o primeiro despacho do INSS, está esperando o INSS apreciar que ele não está conseguindo. Então você já pode também verificar se está tudo certinho lá para ver quanto tempo você pode fazer uma análise ali e pode também já verificar da mesma maneira como é que você vai se posicionar, o que você pode esperar, o que você pode juntar de mais documentos lá, você pode vamos dizer assim, zelar pelo processo, né? Ter informações mais adequadas sobre ele e os seus efeitos, legal? Agora, se você não fez o pedido, porque olha o detalhe, o tema 1031 não vai dar efeito lá no INSS. O INSS não está nem aí, ele vai continuar negando e você vai ter que fazer um processo judicial. O segundo ponto, o outro aspecto, é para você que está fazendo o cálculo. Então, a gente nunca fez tanto cálculo agora como na última vez, agora nesses últimos tempos aí. Então, é muito importante você pegar e verificar todas as possibilidades que você tem de trabalho,
de comprovação de tempo de serviço para reunir de insalubridade, de tempo de vigilante, para você somar isso, ver se fecha os 25 anos na data do dia 13/11 de 2019. Se tu fechar no dia 13/11 de 2019, legal pra caramba, faça o pedido no INSS, porque aí você tá ganhando dinheiro já, porque você vai ganhar desde a data de entrada do pedido. Então, quanto mais tempo você demora, você está perdendo dinheiro, está deixando dinheiro na mesa. Então, é importante fazer agora uma análise, fazer um plano, né? Você ter a tua realidade previdenciária na mão. Você tem que saber qual é a sua realidade previdenciária, o que você tem de tempo e saber se você não fechar os 25 anos ou não fechar os 35 anos até 30 de novembro de 2019, ou se for mulher não fechar os 30 anos, mesmo convertendo o tempo de especial para comum, você tem que ver em qual regra de transição você vai se enquadrar. Qual é a regra de transição que você vai se enquadrar? Tá? Então, essa regra de transição é que você vai ter que projetar e saber para já ir se preparando. Tá? Então, eu sempre digo, você tem que ter na sua mão a sua realidade previdenciária. Né? É o que tem. Por quê? Por que eu tenho que ter isso, Pedro? Porque, cara, aqui, se acontecer um infortúnio com você, é a única solução que você tem, a não ser que você tenha uma previdência complementar, a não ser que você tenha um seguro de vida que vai suprir a sua necessidade no caso de um infortúnio, né? Que vai te dar uma garantia lá na frente, lá no futuro. Se você não tem isso, então você está agarrado somente no aspecto previdenciário. E aí o que acontece? E aí, então, você tem que saber como é que funciona. Você tem que saber qual é a realidade, qual é a tua situação. Você não pode ir assim à deriva, vai seguindo e não sabe para que lado vai, não sabe o que vai acontecer. Né? Então, é preciso ter isso. E como é que se faz isso? E aí você precisa de uma orientação. Você vai ter dificuldades, mas não tem problema nenhum. Tá? Eu sou uma das pessoas que posso te ajudar. Basta você acessar minhas redes sociais ali, o canal Pedrosa Previdência lá no YouTube, que tem os links lá, você vai poder falar comigo, tá? Tem os links lá, você pode entrar em contato com o escritório online, que aí vai dar tudo certo, tá? Muito bem. Então, acho que essas são as informações do tema 1031. Não foi julgado, mas já sabemos que vamos ganhar e vai levar mais ou menos esse tempo aí de 60 dias ainda. Então, vamos falar assim da metade, a segunda quinzena de novembro para início de dezembro, nós vamos começar a falar de novo a respeito do tema 1031. Legal? Muito bem. Se você tem alguma dúvida, alguma questão relacionada com isso, não tem problema nenhum, você pode falar comigo, pode entrar em contato aí, que a gente vai esclarecer e vai falar. Legal? Muito bem. Então eu vou falar agora para você sobre a caixa preta que é o INSS. O que é a caixa preta? Você já deve ter ouvido falar isso. Eu estou fazendo uma comparação aqui do INSS com uma caixa preta, que sempre quando acontece aqueles acidentes nos aviões, todos os aviões eles têm uma caixa preta. O que é? É uma caixa que registra todos os comandos que foram realizados no avião, tá? E esse registro é utilizado no caso de acidente para verificar as causas do acidente. O que foi conversado dentro do avião, os pilotos, né? O que os pilotos conversaram, o que eles encaminharam, o que eles decidiram e qual era o desempenho técnico do avião. Então vai acusar ali as falhas, né? Porque tem um registro disso. E isso fica registrado na caixa preta. É muito importante numa investigação de acidente, porque ali é onde vai estar as orientações, as indicações para se corrigir e não acontecer de novo um acidente semelhante. Né? Eles vão ver se foi falha humana, eles vão ver se foi falha técnica, né, do avião, da tecnologia do avião e tal. Ok? E o que é isso, então, a caixa preta? Caixa preta, você tem que entrar, quebrar a caixa preta para saber como você evita prejuízo. É a mesma coisa no INSS. O INSS é uma grande caixa preta e lá dentro dessa caixa preta você vai encontrar armadilhas, você vai encontrar dificuldades. O INSS, a caixa preta do INSS revela que a legislação ela é feita para exatamente criar armadilhas, para criar barreiras, para criar dificuldades, para evitar que você chegue lá no seu direito. É uma coisa engraçada, né? Porque o Instituto Nacional de Seguro Social
deveria ser aquele órgão, aquela instituição de orientação, aquela que vai informar, que vai ajudar, que vai encaminhar as questões, né? E não vai prejudicar o segurado. A caixa preta do INSS é regulamentado pela lei, né? Então tem a lei 8.213 que trata dos benefícios, depois tem a lei 8.212 que trata da arrecadação, e aí você tem o decreto 3048, que é o que foi alterado pelo decreto 10.410 e pelo decreto 10.491, que foi alterado agora, dia 23 de setembro, que trouxe mais algumas alterações. Então, só para você se orientar, a lei é difícil de mudar, porque a lei tem que passar pelo Senado, tem que passar pelo Congresso. Decreto não, decreto é o Poder Executivo, ele simplesmente pega e faz e está valendo. Tá? Agora tem um limite, tá? O decreto não pode falar nem mais, não pode falar nem menos do que a lei quis falar. Ele tem que simplesmente regulamentar a lei, ele não pode criar coisas que a lei não criou. Ele não pode também eximir questões que a lei criou, tá? Então, isso é para você entender, e isso que a gente sempre está decifrando, né? É isso que a gente está sempre estudando para poder te repassar, te esclarecer de uma maneira que você entenda, de uma maneira que seja passando uma informação clara para você reconhecer e saber dos seus direitos, tá legal? Então, o primeiro segredo, não podia ser diferente, tem a ver com a aposentadoria especial. A aposentadoria especial que está regulamentada lá nos decretos, que está regulamentado lá no decreto, foi regulamentado pelo decreto 10.410, aí de 30 de junho desse ano, ele trata da aposentadoria especial e ele coloca já lá a questão da idade de 60 anos e coloca a necessidade da exposição de 25 anos. Isso é o que está valendo, isso é o que está lá na aposentadoria especial. Agora, essa parte, aí que está o segredo, que ninguém conta, que essa parte ela está pendente de regulamentação aberta lá no projeto de lei complementar número 245. No projeto de lei complementar 245 é o que vai explicar, que vai regulamentar a aposentadoria especial. E o vigilante está lá dentro. E esse projeto ele está lá no Senado, ele está em aberto, e ele está propondo, ele prevê no projeto que uma regra de 86 pontos, que seria uma regra de transição, muito sacana pra caramba, e ele prevê também a exposição mínima de 25 anos de exposição para o trabalhador. Então isso é que ele está prevendo. É isso que ele está prevendo. Mas está em aberto isso lá. E é isso que eu estou colocando para você. Então, a aposentadoria especial, é bom que se diga, é bom a gente lembrar, que nós só estamos falando de aposentadoria especial do vigilante porque o vigilante se mobilizou e conquistou a possibilidade de continuar com a aposentadoria especial e por isso que foi acrescentado lá nessa regulamentação aberta lá do projeto de lei complementar, porque no projeto original não tem a periculosidade, não vai ter o vigilante. Então, se nós conseguimos, importante isso, nós conseguimos se mobilizar e colocar a aposentadoria lá dentro para o vigilante, então por que nós não vamos conseguir se mobilizar agora para essa regulamentação ser a melhor possível? Ser a melhor possível. Por exemplo, sem a regra dos pontos, por exemplo. Né? Sem a regra dos pontos, ou sem a idade mínima, ou com a idade mínima menor que 60 anos. Por exemplo, igual a Polícia Federal, que ficou com 53 anos. Né? A Polícia Federal se aposenta com 53 anos e com 30 anos de serviço. Né? Então já é um diferencial, 30 anos de serviço. Não é 25, é 30, mas também não tem a idade mínima, não é 60. Então, ou seja, agora é a hora de exatamente fazer uma mobilização. E lá, e também tem as regras de transição, não pode colocar uma regra de transição melhor, não tem nenhuma, a melhor regra de transição é a de 86 pontos, que é o que? É somar a sua idade com o tempo de serviço, para fechar 86, mas aí faça a conta, 86, ou seja, você vai ter que ter 60 anos, né? Você teria que ter 60 anos aqui, para somar com os 25 daria o quê? 85, então você tem que ter 26 anos de serviço ou 61 anos de idade para fechar, né? Então, ou seja, é ruim essa aqui, é ruim essa coisa. Então, e lá tem uma regrinha lá que eu acho legal, que já tá, eu acho que isso vai ser aprovado, que é a regra de transição do pedágio de 50%. Então, no dia 13 de 11 de 2019, se você estava com 23 anos de vigilante, então você entraria nessa regra porque
você estaria na regrinha do pedágio de 50%. Eles estão copiando a regra do pedágio lá da aposentadoria comum e trazendo para a aposentadoria especial. Então, a gente pode, como é que diz, fazer uma pressão grande para poder alterar essa situação. Isso aqui está em aberto, por isso que eu convido você a entrar no site lá do Pedrosa, entrar lá no Pedrosa Previdência, e inclusive no site da rádio tem a petição pública em defesa da aposentadoria especial dos vigilantes sem idade mínima e sem sistema de pontos. Sem idade mínima e sem sistema de pontos. Então você tem que assinar, já está lá com 22 mil, mais de 22 mil, mais de 22 mil assinaturas, 20 vigilantes e guerreiros, mas precisamos mais. Precisamos ter mais assinaturas para poder mais impacto e para poder mandar lá para os deputados. Agora a gente vai mandar para os senadores, porque depois que votar lá, ele vai para a Câmara dos Deputados. E isso aqui vai se arrastar em 2021. E 2022 tem eleição. Então os caras são muito sensíveis em aprovar projetos que tenham impacto popular, com medo de perderem votos. Então é hora de mobilizar. Quanto mais mobilizar, mais eles vão ficar persuadidos, mais eles vão ficar sensibilizados, mais eles vão ficar constrangidos de votarem contra uma medida que é antipopular. Porque vigilante são mais de 500 mil no Brasil todo. Né? A periculosidade é de interesse, esse ponto aqui é de interesse de vários segmentos. Então é importante fazer essa mobilização. Tá? E deixa eu dizer que, então, está valendo, você deve ser agora o quê? Um propagador. Você deve pegar o link, assinar se você não assinou. Se você já assinou, você tem que pegar e interpelar as pessoas, lembrar as pessoas que ela também assine e que elas também passem para frente. E a gente tem que fazer um movimento de contágio. A gente tem que usar as redes sociais para ganhar escala, para ganhar velocidade e escala. Escala significa envolver mais pessoas e fazer com que isso chegue em mais gente. Porque tem esse segredo, é um segredo que, cara, pouca gente sabe. Muita gente acha que já está valendo isso. Não, está em aberto ainda. Nós temos que se mobilizar. Nós temos que se mobilizar para melhorar a aposentadoria especial. Legal? O segundo segredo aí que o INSS não quer, você sabe, é o seguinte, é aquilo que é considerado especial. O que é considerado especial além do tempo de trabalho, né? Então, o tempo de trabalho com exposição insalubre, o tempo de trabalho com exposição à periculosidade, porque a periculosidade não está previsto lá, né? Esse é um segredo que o INSS lá ele não conta para ninguém. Ele só está trabalhando lá com a possibilidade de tempo de trabalho com exposição insalubre. Mas o que vai ser regulamentado vai contemplar também a exposição à periculosidade. O período de descanso conforme a lei trabalhista, os períodos de férias é considerado especial e quando a guerreira se afasta para a percepção do salário de maternidade, aí também está valendo esse tempo de afastamento como especial. Então vai contabilizar no final. Agora veja bem, agora ali em junho, foi retirado, conforme o decreto, foi retirado o quê? O que foi retirado? Os períodos de auxílio-doença. Olha que engraçado, período de auxílio-doença e mesmo aqueles períodos de auxílio-doença acidentário, aquele que é decorrente de um acidente de trabalho. Então olha que coisa mais insana, olha que armadilha, que encaminhamento assim altamente prejudicial. A gente só pode imaginar o seguinte, cara, o cara que bola essa ideia de não considerar especial os períodos de afastamento de auxílio-doença, mesmo aqueles acidentários, assim, é de uma insanidade, não é razoável. Né? Porque olha bem, deixa eu te dizer, vigilante no exercício de sua função de impedir e inibir a ação criminosa, se envolve numa troca de tiros, numa tentativa frustrada de assalto aí ao banco, vamos imaginar. Só que o vigilante é atingido, tá? O vigilante é atingido, é alvejado. E aí vai para o hospital, vai fazer cirurgia e fica afastado aí 6 meses da sua atividade. O que é isso? É um auxílio-doença acidentário. Ele estava na sua função que exatamente caracteriza a periculosidade. E o que acontece? Esse período de 6 meses não vai ser contado como especial na aposentadoria dele. Tem lógica isso? É razoável isso? É claro que não é. É claro que não é.
E essa decisão vai contra o tema 998 do STJ. Ele vai contra o tema 998 do STJ, que já foi julgado e que diz o seguinte: o segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, ele faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. Eu vou repetir. O segurado que exerce atividade em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, ou seja auxílio-doença comum, ele vai fazer jus à contagem desse mesmo período como tempo de serviço especial. Ou seja, essa decisão está indo contra, essa decisão que eu digo do INSS, né, essa alteração que ele fez na legislação, no regulamento, está indo contra uma decisão do STJ em efeito repetitivo, chamado 998, que é igual ao tema 1031 que está sendo discutido, que vai ter um efeito repetitivo. Mas como eu falei para vocês, o INSS, aquilo que é decidido na justiça, não dá o efeito lá na via administrativa. Deveria dar, né? Deveria dar. Mas o INSS não faz contra. O INSS vai mudando a legislação contra. É como eu falei, ele está criando armadilha, ele está criando buracos, ele vai criando objeções, obstáculos, né, para impedir, para dificultar que o trabalhador, que o segurado, que deveria ser assistido, né, fique desassistido e tenha muitas dificuldades de gozar de um benefício ou de um direito. Né? Isso é muito ruim, tá legal? Então esse é muito importante, esse segundo segredo aí que eu acabei de falar. E vamos agora para o terceiro segredo, tá? O terceiro segredo é o direito ao melhor benefício. Então todo mundo sabia, né, que já tinha um regramento, já tinha isso na lei, está lá na lei 8.213, está lá na instrução normativa, que dizia assim, que caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido. Tá? Então, há um princípio do INSS que o INSS ele deve conceder o benefício mais vantajoso. Por que ele deve conceder o benefício mais vantajoso? Porque o INSS é o que tem a expertise, o INSS é a instituição que domina todo o conhecimento previdenciário, todas as regras, toda a aplicação. E o segurado chega lá no balcão, ele não tem aquele entendimento. E às vezes ele está fazendo um pedido errado, ele não está fazendo o melhor pedido para ele. Então, caberá ao INSS verificar, analisar e conceder, orientar para que o segurado saia com o melhor benefício. Claro que não vai inventar nada, desde que ele tenha o direito àquilo, né? Então, o que eles acrescentaram? Acrescentaram desde que os elementos constituintes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito. Ou seja, ele jogou a culpa, jogou a responsabilidade para o segurado, que deve levar a ele os elementos constituintes do processo. Então, deve ter lá no processo administrativo todas as condições. Quando não é esse o espírito. O espírito é que o INSS, sabendo que ele pode ter um período rural, lhe indica como é que ele deve comprovar aquilo e requer essa prova. Requer e indica que deve ser feita uma JA para comprovar o período rural ou para comprovar outro período, etc. e tal. Tá? Então eles inverteram, criaram uma armadilha aqui. E isso também vai contra uma decisão, vai contra as decisões do STJ que diz o seguinte: o segurado possui direito à revisão de seu benefício de aposentadoria desde o requerimento administrativo, pouco importante naquela ocasião, o feito foi instruído adequadamente. Ou seja, ele assegura essa decisão, essa ideia, essa concepção de que o segurado, a hora que ele fez o pedido, mesmo que seja um pedido que não está completo na sua documentação, ele no correr do processo, porque é um processo administrativo, ele pode juntar o pedido, né? Ele pode juntar, ele pode instruir o processo e vai ter os seus efeitos econômicos, né? Ele vai ter os seus efeitos econômicos a partir da data de entrada. Essa aqui é a ideia, tá? E isso tem efeito no quarto segredo. Eu falei do terceiro, agora eu vou falar o quarto, que são os valores.
os valores dos benefícios atrasados, eles devem ser pagos desde a data de entrada do requerimento. E o INSS alterou para quê? Ele alterou dizendo o seguinte: olha, se você deu entrada e depois você juntou novos documentos, vai ser considerado uma nova data. A nova data vai ser considerado um novo pedido a partir que você juntou um novo documento. Ou seja, aquele tempo para trás você não vai receber valores atrasados. Ou seja, ele está entendendo que você fazendo uma revisão de benefício ou fazendo um recurso que você traga novos documentos ou traga novos elementos, os efeitos financeiros são contados na data que você juntou o documento, na data que você fez o pedido lá, que você colocou novos elementos no processo. Ou seja, vamos imaginar a situação que estamos vivendo agora. O INSS tem uma fila de 1.600.000 pedidos. Desses aí, 300 são de auxílio-doença que precisa perícia. E os outros tantos são de outros benefícios, pensão por morte, aposentadoria, tem um monte. Ele não consegue processar essa informação, ele não consegue despachar essa informação. E desses 1.600.000, 300 e poucos, ele já está aguardando o cumprimento de exigência, que ele pediu alguma informação, pediu algum novo documento. Quando esses 300 e pouco juntar essa informação ou juntar esses documentos, o INSS vai aplicar e vai considerar como se fosse um novo pedido. Então, esses 6 meses, 9 meses, 1 ano que você está esperando para ser despachado o seu benefício, não vai valer nada, você não vai receber valor atrasado. É isso que ele vai aplicar aqui, é isso que ele vai considerar. E isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha, isso é uma dificuldade, porque ele vai beneficiar a própria torpeza dele. Ou seja, o INSS está fazendo uma coisa para se beneficiar da morosidade, da falta de razoabilidade, da falta de empenho em resolver, da falta de empenho de estruturar, da falta de empenho de criar um procedimento para despachar com eficiência, quando a lei fala 45 dias. Qual é o tempo que o INSS tem para poder despachar um processo? 45 dias. E ele está dizendo que se passar dos 45 dias não interessa. Então, aqui são duas coisas que a gente deve alertar aqui. Duas coisas que a gente deve alertar. Você deve reunir o máximo de documentos para que você não tenha que juntar documentos depois. Então, você precisa de uma orientação, você precisa ter uma sabedoria, você precisa ter paciência para arrumar a documentação de forma adequada, os documentos de forma completa, para comprovar aquilo que você vai alegar, para comprovar o tempo, o tempo de serviço. Então, você precisa fazer isso corretamente, não fazer de forma equivocada, de forma errada, ter preguiça aí de não se empenhar em achar a melhor prova. Então, é um processo administrativo que você tem que instruir o pedido de forma adequada. Então, por um lado é um direito que é lesado? Tem, mas por outro lado também tem o lado de que você tem que sempre levar o melhor benefício. E essa atitude do INSS vai contra a posição do Superior Tribunal de Justiça, que a gente acabou de ver, que é o quê? Que o segurado possui direito à revisão de seu benefício de aposentadoria desde o requerimento administrativo, pouco importando se naquela ocasião o feito foi instruído adequadamente. Isso aqui é uma máxima que está valendo, é quase que um princípio. Os efeitos financeiros sempre vão se dar a partir do pedido, E isso foi julgado, sabe quando? Em agosto de 2019, o ministro é o Herman Benjamin, que é da mesma turma que vai julgar o tema 1031. Inclusive, o ministro Herman Benjamin já deu voto favorável ao tema 1031, Ele já se manifestou ali e acompanhou o relator. Legal? Muito bem, espero que você esteja gostando do programa aqui. E nós estamos ainda indo para o quinto segredo. Qual é o quinto segredo? O quinto segredo, que é o quê? É o reconhecimento. Isso aqui é uma coisa que... Ele é um segredo que o INSS não quer que vocês saibam. Mas ele colocou lá e, de uma certa maneira, vai nos ajudar pra caramba. Por quê? Ele desenhou, ele registrou, ele previu a possibilidade de ele reconhecer na via administrativa os temas que são decididos no Supremo Tribunal Federal com repercussão geral que vai servir para todo mundo. É porque o Supremo Tribunal Federal ele só decide aqueles temas que são de cunho constitucional.
aqueles temas que são de cunho constitucional, o Supremo decide em repercussão geral e dá efeito para todos os processos que estão discutindo o mesmo objeto. E o STJ, ele discute aqueles temas que vão contra a lei ou que são divergentes dos tribunais. Então, um tribunal faz uma decisão de um tipo, por exemplo, reconhece a periculosidade do vigilante desde que ele tenha porte de arma em serviço. O outro tribunal não reconhece nada. E o outro tribunal reconhece independente de uso de arma de fogo ou não. Ou seja, tem uma divergência. O que vai valer? Quem é que vai dizer? O STJ. Por isso que o STJ vai decidir em efeito repetitivo. Porque aquela decisão que ele vai dar lá vai afetar toda a justiça. Todos os juízes vão ficar vinculados naquela decisão. E o que o INSS está dizendo? Olha, se os temas foram decididos pelo Supremo e pelo STJ e não há mais possibilidade de reversão, então o que vai acontecer? Nós vamos acatar isso e começar a aplicar na via administrativa. Isso é muito legal. Isso é uma coisa assim que eu diria de todas as coisas ruins que estão colocadas ali, essa é uma coisa boa. E nós temos aí o exemplo que você já vai entender, que é o tema 709, que o INSS já está aplicando, porque é de interesse dele. E logo em seguida nós vamos ter o tema 1031. O tema 709, só para lembrar, é aquele que foi decidido também, só que o tema 709 foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Então ele tem uma repercussão geral. E o tema 1031 vai ser decidido por STJ. Então o tema 709 diz respeito a você, aquele que é aposentado como especial, não permanecer trabalhando na área de risco. Esse que é o tema 709. E calma aí que eu já vou dizer que o tema 709, a meu ver, não diz respeito ao vigilante. Por quê? A não ser que o INSS comece a reconhecer a periculosidade como especial, aí sim vai ter sentido ele dizer, vigilante, eu estou reconhecendo o teu especial, mas depois que você se aposentar, você não pode continuar na área de risco. Você tem que ir trabalhar numa aposentadoria comum. E o tema 1031 é o que vai ser em aberto ainda, não está definido lá, não transitou em julgado, ou seja, aí ele tem possibilidade de fazer o recurso de embargo de declaração, eles vão tentar fazer um recurso extraordinário, né? Então ainda está em aberto. Mas são os dois exemplos aqui que seria muito legal. E por que eu estou te falando isso? Estou te falando porque isso é um segredo que você, lá no seu pedido de processo administrativo, você já pode, com base na lei, requerer que seja observado a decisão do STJ, por exemplo, do tema 1031. Isso é um processo administrativo que vai provocar ele se manifestar sobre isso, né? E isso é uma coisa favorável. Então esse é um segredinho que eu estou te contando aí, que o INSS não quer que a gente espalhe para ninguém, tá? E aí eu vou cair aonde? No sexto segredo. Sexto segredo aí, ele é muito bacana também, pouca gente sabe dele, pouca gente sabe. O que está dizendo esse segredo? O que é esse segredo? Ele tem a ver com o contribuinte individual, tem a ver com as contribuições que você fez. Você trabalhou como autônomo lá para trás? Você teve contribuições? Então é o seguinte, é possível você recolher, comprovar, primeiro tem que comprovar a atividade que você realizou. Tá? É possível então comprovar a atividade remunerada. Vamos imaginar que você teve um vigilante aí que trabalhou de freelance, vamos dizer assim, ele trabalhava finais de semana como vigia. Ele trabalhava num posto de combustível como vigia, mas isso não tinha carteira assinada, então a gente poderia até dizer o seguinte, bem, você trabalhou como vigia, então foi um período que você trabalhou sem carteira assinada e você pode comprovar isso, né? E pode fazer uma JA, não precisa recolher nada. E a pessoa para a qual você trabalhou também não vai precisar recolher nada se isso se ocorreu há mais de 5 anos. Então, é uma situação que eu coloquei aqui, mas não é o que eu quero falar. Eu quero falar daquela comprovar atividade remunerada como autônomo. Então, vamos imaginar que você exercer uma atividade como autônomo, uma prestação de serviço, por exemplo. Tem um vigilante que, por exemplo, vou dar um exemplo, ele era instalador ele instalava alarme, instalava CFTV,
instalava muito interfone, telefone, essas coisas assim, tá? Então ele trabalhava aqui num prédio, trabalhava no outro, ele prestava serviço. Ele era remunerado por isso, né? Ele prestava serviço, era remunerado. Ele não recolheu o INSS. Né? Ele não recolheu o INSS. Então o que acontece? Ele pode comprovar que houve essa atividade e aí ele vai fazer o recolhimento. Esse valor, ele pode ser parcelado, pode ser pago. Agora tem várias propostas ali, você pode parcelar em 60 vezes, que é o ordinário. Ou você pode parcelar em 80. Se eu não me engano, não quero falar bobagem, mas pode parcelar até em 180 vezes. 15 anos. E só o detalhe, o INSS só vai reconhecer o tempo que você está provando se for efetivamente houver o pagamento. A importância que eu quero te falar é o seguinte, que você, se esse período que você trabalhou foi antes de outubro de 96, se foi antes de outubro de 96, você pode recolher sem multa e sem correção. Olha que louco. Não vai ter as multas e não vai ter a correção. Você pode fazer esse pagamento lá. Então você deve estar se perguntando agora, Pedrosa, vale a pena eu recolher valores atrasados, eu meter a mão no bolso para pagar valores atrasados? Vale a pena isso? A resposta para essa pergunta, ela só pode vir, sabe do quê? De um planejamento. Só pode ser o resultado de uma análise. É preciso analisar, contabilizar todas as possibilidades que você tem e, com base nisso, ver se vale a pena desembolsar algum dinheiro. Mas pensa bem, eu vou dar um exemplo aqui. Tem vigilantes que que não conseguiram fechar os 25 anos e converteram o tempo. Então veja bem, se você tem 20 anos de vigilante, se você converter o tempo, você vai para 28. Tá? Você converte para comum, você vai para 28. Para 35, falta 7. Certo? Falta 7. Esses 7 anos, vamos imaginar que ele tenha lá 3 anos de exército, tem lá 3 anos de rural, foi para mais 5. Então ele já fechou 33. Aí o que acontece? Ele tem 2 anos que pode ser recolhido, por exemplo. Eu estou falando assim, 2 anos. Aí você tem que fazer esse cálculo, ver quanto é que vai ser o valor de 2 anos, se foi antes de 96, se foi depois vai sair mais caro, mas se for antes. Então você pode, de repente, fazer um parcelamento. Né? Você pode fazer um parcelamento ali para você pagar, para reconhecer esse efetivo pagamento e você fechar os 35 anos, pagando aqueles 2 anos, tu fecharia os 35 anos na data de 13/11/2019 e iria escapar das regras que são desumanas, que são cruéis da nova Previdência. Mas pode ser menor, pode ser 6 meses, por exemplo, tem muito vigilante que está aí com 6 meses, falta 6 meses para fechar os 35 anos, ou a vigilante, né, para fechar 30. Então, de repente, já vale a pena, trabalhou lá, vale a pena você desembolsar ali, para quê? Porque você ganha depois quando você recebe a aposentadoria, que você vai fazer, principalmente considerando que tem período especial, você vai dar entrada, vai demorar, vai ser negado e você vai ter valores atrasados. Então, com os próprios valores atrasados já compensa, você recupera aquilo que você vai parcelar e vai pagar. Então, essa é uma outra alternativa, é uma outra possibilidade que pode contribuir, pode ajudar, né, para que você possa escapar, possa se enquadrar nas regras aí do dia 13/11/2019, que é o limite para você escapar da nova Previdência e fugir das regras de transição. Captou? Pegou essa ideia? Tá, espero que você tenha entendido aí, tá legal? Muito bem. Então, qual é a conclusão que a gente faz disso aqui? Que o Instituto Nacional de Seguro Social, ele na verdade é um Instituto Nacional de Insegurança Social, porque você vai lidar com o INSS, você fica muito inseguro se realmente você pegou a melhor condição. Você já sabe que vai brigar com o INSS. E não é à toa não, viu? Porque de cada 10 processos que tem na Justiça Federal, 8 é do INSS. Por que será? Porque se ele fizesse o serviço bem feito, se ele fizesse o papel dele, se ele cumprisse a função, ele não teria por que ter processo na Justiça, não é mesmo? Então isso já é um indicativo de como é que o INSS é uma grande caixa preta, tá? Que tem regras para criar barreiras
não tem assim uma regra de assim, cara, isso aqui vai facilitar. Não, é tudo para limitar, é tudo para reduzir, é tudo para colocar você num caminho para criar armadilhas. E as fórmulas que foram feitas, as fórmulas que foram elaboradas para o cálculo do valor da renda mensal é para que você trabalhe mais, para você contribuir mais e para você ganhar menos. Você vai ganhar menos. Ou seja, é um caminho muito árduo para você conseguir na aposentadoria ou nos benefícios receber o mesmo valor, no mínimo, o mesmo valor que você recebia quando estava na ativa, que é uma regra, que é uma espera, que é uma expectativa razoável para em qualquer sistema previdenciário. É você contribuir para você, quando chegar lá no final, quando você se aposentar, você ter a mesma receita, a mesma renda, o mesmo ganho de quando você estava na ativa. Por quê? Porque quando você se aposenta, o que acontece? É certo, é coisa mais certa do mundo, que você vai ter outras necessidades que você não tem hoje. Necessidades de tratamento, necessidades de remédio, necessidades assim de ter outra condição de vida. E isso tem um custo. E na hora que mais você vai precisar, vai ser a hora que você vai estar ganhando menos. Então isso de pronto já vai gerar uma insegurança, já vai gerar uma perda de qualidade de vida. Você já vai reduzir a sua capacidade de consumo, a sua capacidade de mobilização, quando você teria que ter tranquilidade para isso. Então é preciso você pensar, é preciso você planejar, é preciso você fazer uma projeção, e é possível fazer uma projeção de quanto que vai dar, como é que você pode ganhar mais, como é que você pode aproveitar, como é que você pode incrementar, o que você tem que fazer para driblar essas barreiras, para contornar essas armadilhas e para efetivamente conseguir ganhar mais, né? Usando as regras e usando outras circunstâncias que você pode agregar aqui para você ter um futuro melhor, tá legal? Então essa aqui é a ideia, tá? E você tem alguma dúvida? Você quer fazer cálculo? Você quer encaminhar o pedido do INSS? Então você pode usar o atendimento online aí do Pedrosa Previdência, tá? Você entra ali no Pedrosa Previdência, entra no YouTube Pedrosa Previdência e vai ver meus vídeos. Ali nos vídeos você vai ter lá um link, né? Você vai ter um link lá, o link que vai te orientar que você pode utilizar para poder falar com a minha equipe, tá? Então você usa esse link para poder acessar e falar com a minha equipe, falar comigo ali, que a gente vai te orientar, vai tirar dúvida, a gente vai fazer o cálculo. E se for o caso de encaminhar o pedido do INSS, a gente vai fazer esse pedido aí de qualquer lugar do Brasil, não importa onde você esteja. Hoje, vocês tendo acesso à internet, né, não existe barreiras, não existe fronteiras. Por quê? Porque tudo é online. O INSS é online. Né? O INSS é online. Você tem todas as informações online. Você encaminha os pedidos no INSS online. A Justiça Federal, se for o caso, é também online. A Justiça também é online. Você não precisa ir lá na Justiça. Não está acontecendo isso agora, né? E não existe audiência no processo. Dá para você fazer o processo. Então, tudo é online. E a gente tem os canais, a plataforma do atendimento online que você conversa, fala, manda documentação. Tudo digitalizado. Hoje a gente vive no mundo digital. Tudo caminha para você fazer tudo pela internet. Os banco que é uma coisa complexa, que é complicada, você faz tudo pela internet, faz tudo a partir do teu celular. Imagina encaminhar então um processo na aposentadoria da INSS. Então é muito mais fácil ainda. Então a gente está disponibilizando para você fazer isso. Você pode abusar disso aqui, tá? Eu tenho toda uma estrutura e o meu propósito é exatamente de o quê? É de encaminhar processo? Não. O meu objetivo é de tirar a sua dúvida. O meu objetivo é que você, como exercício de cidadania, você tenha conhecimento acerca de como é que funciona as regras. O meu propósito, a minha função aqui é traduzir para você, contar o segredo. E agora eu quero dizer o seguinte, no começo eu falei para você o quê? Que eu ia te contar um segredo, e segredo não é para você ficar espalhando por aí, foi o que eu falei, né? Para você não contar para ninguém. É mentira. É mentira, cara. Eu quero que você conte esse segredo. A gente precisa
a gente precisa abrir a caixa preta de maneira que não haja segredos, porque o acesso à cidadania, o exercício da cidadania é exatamente você ter acesso aos direitos que você tem. O Estado, que é o INSS, deveria respeitar a cidadania, deveria respeitar o direito dos cidadãos e criar uma estrutura exatamente de esclarecer, de facilitar, de ajudar. E ele não faz isso. Então a gente precisa revelar isso, a gente precisa revelar os caminhos, a gente precisa dizer como funciona, porque a hora que você sabe como funciona, a hora que você tem essa informação, a informação gera poder. Informação é tudo. A informação é como se fosse uma lanterna que você joga aquele foco e você sabe o caminho, você desvia do buraco, você não vai bater, você sabe como se orientar, você sabe como se deslocar, você sabe quais as providências que você tem que fazer, né? O que você vai realizar, como você vai fazer, por que você vai fazer, quando que você vai fazer. Então você tem a resposta a essas informações exatamente para assegurar o seu direito. E quando a gente fala de previdência social, a previdência social ela tem muito mais a ver com o futuro do que com o presente. Por isso que ela é previdência. O que é a pessoa que é previdente? Previdente é aquele que está dizendo, ele previdente, ele previne o que está para vir. Ele pensa no amanhã. Como é que você quer estar amanhã? Amanhã quando, Pedrosa? Amanhã, na sua aposentadoria. Amanhã, caso ocorra um acidente de trabalho. Amanhã, caso seja uma doença incapacitante. Amanhã, caso você esteja numa condição de incapacidade. Amanhã, caso aconteça um infortúnio que ninguém quer. Mas pode acontecer. De repente, você vai partir dessa para uma melhor, como diz o caboclo. Partir dessa para uma melhor. E daí, como é que vai ficar a sua família? Você já pensou nisso? Você já pensou a importância que você tem para as pessoas que dependem de você? E se você faltar? O que vai acontecer? O que vai ocorrer? Então você tem que pensar nisso exatamente para poder... aí que está a importância de você ter na sua mão a sua condição, a sua realidade previdenciária, para a partir daí você começar a projetar, você começar a se orientar, começar a se resguardar, ser previdente, se prevenir em relação daquilo que pode acontecer e você decidir aquilo que você quer lá na frente. Né? O que você vai ganhar e como é que você pode melhorar. Essa que é a ideia, tá legal? Muito bem, então a gente está à disposição, você pode aí encaminhar a sua dúvida aí através do celular ali, que eu vou te passar agora aqui, né? Que é o código 49, aí você tem 99 132 0090. 99 132 0090, o código é 49. 99 132 0090. Esse é o WhatsApp que você vai encaminhar e vai cair aí, mandar a sua dúvida e vai falar comigo aí para a gente poder te orientar. Legal? Muito bem. Então agora aqui, como de praxe, né, nesse momento final aqui, eu vou responder aqui uma dúvida, né? Eu vou responder uma dúvida que foi enviada aqui. Se o tema 1031, ele vai facilitar a aposentadoria especial do vigia. Olha bem, né? A pergunta aqui foi enviada aqui para mim aqui por Antônio Moraes, guerreiro Antônio Moraes, mandou lá nos comentários dos vídeos, lá eu estou tirando aí o vigilante Antônio Moraes, eu não sei de onde que ele é, mas eu vou responder aqui, Antônio Moraes. Então o que acontece? O STJ, ele começou o julgamento sobre a possibilidade do reconhecimento da atividade da vigilância como especial. A gente já sabe que o julgamento foi suspenso com 4 votos favoráveis e deve ser encerrado aí em 60 dias, tá? Agora, o que eles estão discutindo lá? Na verdade, não é a aposentadoria do vigilante, eles estão discutindo a possibilidade da periculosidade ser considerada como um fator nocivo para caracterizar a aposentadoria especial. E aí, a pergunta é o seguinte, o vigia, ele pode ser beneficiado com essa decisão? E a resposta é sim, sim, ele pode ser beneficiado. Por quê? Porque o fator é a periculosidade. Então, não só o vigia, mas todos aqueles que estão expostos à periculosidade podem ser beneficiados dessa decisão do tema 1031. Tá? Então, o que acontece? E tem muitos vigilantes que trabalharam como vigia. Antes trabalhavam como vigia. E depois que passaram a ser vigilantes. Ou são vigilantes e dão um pouco estão trabalhando como vigia. Ou como guarda, ou como sentinela, como porteiro.
E aí vem a pergunta, o porteiro também está exposto à periculosidade? Sim, se ele comprovar, né, se tiver como comprovar a periculosidade, né, aí vai ter direito no benefício, tá certo? Então, tudo é questão do quê? De comprovar a exposição a risco, a periculosidade. O que é periculosidade? É o fator de risco que você está colocando em risco a possibilidade de ofensa à sua integridade física e à vida. Né? Então, se no teu trabalho existe isso, então, como vigia ou como qualquer outra situação, vai ser possível o reconhecimento após 28 de abril de 95. Por que 28 de abril de 95? Porque 28 de abril de 95 foi retirado a periculosidade. E depois, lá em 28 de março, pelo decreto 21.2172, foi colocada uma lista de agentes nocivos que não tem a periculosidade. E o que o tema dessa então vai dizer? Olha, essa lista aí é simplesmente exemplificativa e ela é para a área da insalubridade. E nós estamos reconhecendo aqui a periculosidade. E aí, então, entra o vigia na parada. Então, o vigilante vai poder também contabilizar aquele tempo como vigia. E o vigia até 28 de abril de 95 era considerado especial, assim como o vigilante. Olha que louco, né? Era considerado especial. Então, agora ele volta de novo nessa briga aqui para se aproveitar. Tá? Periculosidade é o risco de haver ofensa à integridade física e à vida. Então, nesse sentido, o tema 1031 vai contemplar também o vigia, tá legal? E vai permitir que ele ganhe também, embora ele não esteja lá regulamentado pela Lei 7.102, não seja uma profissão regulamentada, mas a sua atividade existe até um código, né? Código de ocupação do vigia, e ele vai poder utilizar e comprovar aí, desde que ele trabalhe de forma habitual, não intermitente e nem casual, né? É isso que já está colocado lá no tema 1031, legal? Então, muito bem, chegamos ao final do programa. Foi corrido pra caramba, mas foi denso, com muitas informações que eu espero que sejam úteis para você, que você utilize isso efetivamente no seu dia a dia e dê tudo certo. Me coloco à disposição sempre de você para te ajudar, para te esclarecer, para te orientar, tá legal? Então pode contar comigo de qualquer lugar que você esteja, né? Acessa ali e entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Né? Vou repetir aqui, você sempre coloca lá 49, que é o nosso código, 99 132, bem fácil, 99 132 0090. 99 132 0090, coloca ali, entre em contato e a gente encaminha suas questões, pode colocar ali que a gente vai te orientar. Não fique na incerteza, troque a incerteza pela clareza, legal? Muito bem. Agora, no final, eu sempre reservo para desejar que você aproveite o seu final de semana aí com a sua família. Sempre valorize estar próximo daquelas pessoas que você ama, valorize os momentos familiares, valorize as pessoas que você ama, dê tempo a elas, certo? Dê tempo a elas, viva, curta, crie momentos gratuitos de alegria e felicidade. Envolva sempre as pessoas, seja um ser diferenciado, um ser da luz que agrega, que leva conhecimento, leva amor, leva carinho, leva conforto, tá certo? Seja solidário, beleza? E eu te encontro no próximo final de semana aí. A gente já vai estar no mês de outubro. Isso é muito legal. Nós já vamos lá no 1, 2, 3. Já vai ser o dia 3 de outubro. E aí, muitas outras coisas vão acontecer. Legal? Então, fique com Deus. Até a próxima semana, na Hora da Cidadania, aqui na Rádio AMS, a Rádio da Família e a Rádio da Notícia. Um abraço, um beijo no coração de vocês. E a gente se encontra no próximo sábado, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau. Fui.